vai falar algumas dezenas de anos e ela vai falar uma coisa que ela sempre pratica. Nós já fizemos algumas, Marina e outros, fizemos jornadas vivenciais disso que a gente vai ver. Engraçado, eu fui chipado lá. Não brinca não, é verdade, foi chipado. E o mestre Pablo falou para mim que não é para tirar, é para ficar maluco mesmo. Fiquei com uma meia-lua assim, numa cachoeira, fiquei com meia-lua e um pontinho. Ué, o que foi isso? Aliás, a Marina estava lá, e o que foi isso? Não sabíamos. Até que eu só vim a saber 2 anos depois que eu tenho um chip. Você pode ser abduzido ou ser levado pela nave, ou seduzido, levado por uma mulher. Mais prático. Chipado. Essa é uma pessoa queridíssima. Bom, para quem não sabe quem está vindo a primeira vez, assim que eu estou carente. Aqui. Eu aproveito. A Ana está dizendo o seguinte, chega. Aqui. Ciúme. Não faz mal, não. É melhor do que ciúmes. Quem está vindo a primeira vez, o nosso grupo oferece a palestrante um mimo, uma gracinha, uma lembrança, um souvenir. E ninguém melhor do que quem fala melhor aqui, que é o Almirante Giovanni, coordenador do grupo. Ele não veio hoje. E que vai oferecer uma coisa que você e ela. Olha ele aqui, vão gostar muito. Giovanni, o dom da palavra. Foi tribuno romano na encadernação número 1826. Abraço de Deus no final, vou cobrar um abraço. Vera, verdade. Abrir com a Vera, você lembra desse jogo? Abrir com a Vera. E o que ela vai dar de presente para nós? Seus elementos ou os elementos de todos? Os elementais. Sem elementos não há base. Sem base não há flor. Sem flor não há contemplação. Não há reconhecimento do sentimento e emoção. E quem colocou essa flor? É Deus. Nós não temos credo, não temos raça. Não me prendam, não temos mais nacionalidade. Nós somos todos filhos de Deus. Tenho pena daqueles que não creem em Deus. Pena não. São órfãos. E a nossa função é, como ela vai fazer aqui, com os elementais, com as energias, na força da suavidade, chegar até esses que ainda estão na falta de luz, para reconhecer que o momento é de transformação. Mas anteontem houve uma explosão no Sol. Essa explosão vulcânica arremessa micropartículas ou macropartículas que se transformam em pequenos meteoritos e que ao longo de sua trajetória, com velocidade superior à da luz, se transforma em força áurica, ouro. Eu pergunto aos senhores, quem não sabe que no Egito o ouro era o metal privilegiado dos sarcófagos, em todos os lugares. Tem montanhas lá, tem minas de ouro. Onde vinha esse ouro? Dizem por os atletas que trouxeram junto do seu conhecimento e colocaram naqueles laboratórios subterrâneos, transformados posteriormente em túmulos, pirâmides, e na esfinge, laboratórios de ouro. E dessas partículas de ouro, hoje temos a Vera conosco, que vai trazer o elemento essencial da vida, que é o ouro utilizado para o bem. Muito obrigado pela sua presença. Espero que venha para o seu novo apartamento, sua nova casa. Eu queria que ela dissesse o que a gente está oferecendo a ela. É um chá verde escrito paz. Paz. A gente só quer paz. Não quer para nós. Bom, gente, quero agradecer a presença de todos aqui. Realmente, ver vocês todos aqui. E aqui em Braipaz.
o Almirante falando essas coisas, eu fiquei até um pouco emocionada. Tá? Vou tentar me recuperar aqui um pouco. Bom, gente, como está escrito, eu vou dar uma visão pessoal. E quando você começa a estudar os elementares, vocês vão preparar uma série de divergências, inclusive com relação aos pontos cardeais e os aspectos, aquelas coisas todas. Mas eu vou dar aqui a minha visão desse meu caminho de 14 anos trabalhando diretamente com eles, o que eu aprendi com eles e o que eu sei deles. Esse é o objetivo da palestra de hoje. Por isso eu vou apresentar muitas fotos de Santo Tomé das Letras, que é onde eu faço essa jornada, porque eu tenho fotos em que eles aparecem, em que eles se mostram. As fotos mais contundentes, por incrível que pareça, eu até pedi socorro, tem várias pessoas aqui que foram a Santo Tomé comigo, eu pedi socorro porque as minhas fotos sumiram, não sei se eles se esconderam, não sei se eles apareceram, como é que foi, não sei. Então eu tive que captar as fotos com pessoas que foram a Santo Tomé. Comecei a receber as fotos e coloquei. Vou mostrar a vocês e a gente vai começar um caminho aqui, um caminho de faz de conta, um caminho que a gente vai usar a imaginação. Nós vamos ter que olhar sem os olhos físicos, nós vamos ter que olhar com os olhos da alma. E para conversar e para falar com os elementais, para entender esses nossos amigos, a gente precisa ter um outro olhar, não o olhar do material, da materialidade. Bom, ali já começa com uma frase. A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará a seu tamanho original. Isto é um dos objetivos da palestra de hoje. Eu pretendo que vocês saiam daqui com muita intimidade com os elementais e que possam trabalhar direto com eles. Se você quer descobrir o segredo de um universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Isso eu colei da palestra de segunda-feira, do Wallace. Porque os elementais, eles são energias e eles vão se aproximar da gente devido à nossa frequência e à nossa vibração. Então, nós temos que ter uma vibração mais sutil, nós temos que voltar, por isso a meditação, eu vou buscar a criança interior de vocês, nós temos que estar mais ou menos puros, principalmente de pensamentos, que era para poder eles chegarem até nós e a gente poder fazer o trabalho com eles. A outra frase. Sábio é aquele que se esforça para purificar o seu próprio mundo e para fazer amizade com os seres da natureza, derramando amor, gratidão e bênção sobre aqueles que delicada e incessantemente servirão à humanidade, se ela desejar proteção em tempo de crise. Então, isso aqui também, vocês terem esse conhecimento dos elementais, no momento de crise, não vão precisar nem se desesperar, porque pedindo a eles, acontece. Isso eu já cansei de fazer, já fui para São Tomé Churros, eu não sei que é tudo molhado, você não vai conseguir nada, eu vou. Olha, na festa para fazer um sol, vai secar tudo, vou chegar lá, foi o que aconteceu. Então, eles são muito importantes e a natureza, tudo que está aí, depende deles. Os elementais são seres protetores do elemento natural, feitos de energia e capazes de se materializar. Aqui vocês têm uma flor, é uma flor de cactos. Essa flor está lá na casa do meu filho. Ela abre, para você ver o que a natureza é. Ela abre à meia-noite, de noite, depois que fica escuro, e de manhã ela morre. Ela só dura esse período. E é de uma beleza, aqui ela não está toda aberta, mas ela é muito linda. São os construtores de forma, são nossos amigos elementares, que fazem com que a gente possa ter essa contemplação, como o Almirante Giovanni falou. E assim tudo começou. Eu vou ler uma introdução aqui para vocês. Nosso sistema planetário está numa etapa evolutiva muito importante. Acabamos de sair da era de peixes e entramos na era de aquários.
O nosso Sol e todos os planetas, cada um à sua maneira, estão se transformando, subindo um ponto mais alto na espiral da vida. Consequentemente, o ser humano terá a chance, através do seu esforço pessoal, de avançar espiritualmente. Já faz muito tempo que os homens perderam a visão interior e, com isso, perderam o contato com os outros planos e evoluções de vida, que já existiu um dia e agora temos a oportunidade de refazer novamente esse contato. Dizem os sábios que a imaginação não é nada mais, nada menos do que a lembrança do que já vivemos. A Terra está sujeita a um perpétuo fluxo de forças. E movimentando-se entre essas forças planetárias e extraplanetárias, vivem muitos seres. A lenda, o folclore, o conto de fadas, a mitologia de todos os povos, dos 4 cantos do mundo, nos falam de uma série interminável desses seres com os quais perdemos contato. São deuses, anjos, mestres, fadas, elfos, sereias, milhares de existências cheias de encantamento. Vide as historinhas de Walt Disney, principalmente na Branca de Neve, onde ele demonstra a existência dos gnomos. Existem provas abundantes de que as crianças pequenas frequentemente os veem, na medida em que seu contato com o lado material ainda não está completo, e que elas funcionam mais ou menos nos mundos invisíveis. As pessoas devem prestar atenção às crianças que se lembram não somente de encarnações anteriores, muito comum agora, os nascimentos das crianças índigos e cristal, mas também de certos detalhes de um mundo sutil. Todos os universos estão repletos de vida. Todos os seres recebem e emanam energia. Os mundos invisíveis existem tanto quanto os visíveis. Pense um pouco. Esse corpo, nosso corpo, não capta todas as cores que existem por aí. Ele não capta todos os sons que existem por aí. Os nossos olhos não veem tudo o que existe por aí. Até porque o nosso sentido de visão faz com que a gente perca muita coisa. Os sentidos são ilimitados. Não somos o centro do universo, mas um grão de areia. Um grão de areia pequeno no meio de incontáveis universos intermináveis e infinitos. Eis o nosso tamanho. Eis a nossa responsabilidade. Esse grão de areia faz muita falta no deserto, tanto quanto uma gota d'água faz no oceano. Mas se você existe, é porque existe um Deus em você, em mim e em todos nós. Somos centelhas acesas. Sabedores de nossa responsabilidade, sairemos em busca do infinito. Temos tudo. A natureza é perfeita em tudo. A chave para o mundo dos anjos, dos deuses, dos gnomos e das fadas é o autoconhecimento. O grande mistério do mundo é o autoconhecimento que abre as portas para tudo. Somos seres das estrelas ou seres cósmicos numa experiência terrena. O eu profundo, o eu real que cada ser humano possui, deve ser contactado o mais rápido possível para que a harmonia volte à Terra. Podemos ser o que quisermos, desde uma andorinha voando ao mar azul com muitas ilhas. Somos todos um. Só quando conseguirmos ter na prática o que temos em teoria, teremos uma Terra completamente harmonizada. O que estiver no mundo estará dentro de nós. E nesse mundo, todos os seres seguem uma linha de evolução, desde a mais íntima partícula até o mais poderoso ser. Todos caminham para uma reunião futura e, nesse caminho, uns dependem dos outros para estabelecer a divina harmonia, esta divina perfeição. Vamos aproveitar esse momento em que tudo está potencializado, todas as coisas, pensamentos e sentimentos. A força estará multiplicada, as energias são intensas e aqui nós somos receptores dessa energia. Os pensamentos e sentimentos voam pelo espaço, criando vida própria e influenciando tudo por onde vão. Uma ação aqui influencia os pontos mais distantes nas estrelas. Chegou de novo o tempo em que as 3 evoluções, anjos, homens e elementares, juntos formarão uma fraternidade, cada uma colaborando com a outra. Mas para que isso aconteça, a humanidade terá que fazer um esforço consciente para limpar o caminho. Os pensamentos e os sentimentos negativos do homem que já estão, ou seja, as formas de pensamentos que o homem já criou, devem ser transformadas para que esse contato possa ser estabelecido. Para isso, o homem, o ser humano, precisa entender que ele é um ser real, capaz e com poder divino. Ter uma grande disciplina para poder exercer uma constante vigilância, não mais contribuindo para a formação dessas formas de pensamento e trabalhando para dissolver as que já estão.
Por isso que vocês, no final, têm os decretos aqui, para vocês poderem trabalhar, para a gente ajudar a limpar o mais rápido possível essas formas de pensamento, inclusive as nossas mentes. Desculpa, pode repetir essa parte dos pensamentos negativos? Os pensamentos e os sentimentos negativos do homem que já estão, ou seja, as formas de pensamentos que o homem já criou, devem ser transformadas para que este contato possa ser restabelecido. Por isso, o homem, o ser humano, precisa entender que ele é um ser real, capaz e com poder de vir, ter uma grande disciplina para exercer com constante vigilância, não mais contribuindo para a formação dessas formas de pensamentos e trabalhando para dissolver as que já estão. Os nossos amigos estão aí mesmo para nos ajudar. Temos apenas que usá-los para a execução dessa limpeza e a grande transformação se dará. Vamos conhecer os nossos amigos. Vamos agora entrar no ponto de fatos. E tudo começou assim. Vocês estão vendo ali, a terra, vegetal, porque, na verdade, tudo que nós temos, tudo que podemos ver, foram criados, foram feitos pelos construtores de forma, pelos elementares. Se somos seres espirituais, percorrendo um caminho humano, e não seres humanos que podem estar a transitar por um caminho espiritual, então a vida não é só uma jornada, mas também uma peregrinação ou uma busca. Então somos buscadores. Essa foto é lá de São Tomé das Letras. As fotos todas são de São Tomé das Letras. Você quer que apague um pouco a luz para ficar melhor? Pode mudar para lá. Olha só. Então agora, Deus, por interferência amorosa de seres de luz, concedeu a 3 reinos paralelamente a oportunidade de evolução. Os 3 reinos são o angelical, o elemental e o humano. Eu coloquei o angelical, tá, entre parênteses, e o animal entre parênteses, porque mais tarde eu vou mostrar que eu vejo essas duas, entendeu? Os elementais inferiores, eu vou fazer a divisão de elementais superiores e inferiores, e o reino humano superior e inferior, tá? Elemental superior seria o reino angélico, elemental inferior, os elementais ligados a fogo, terra, ar e água. O reino humano superior, o ser humano, e o inferior, o reino animal, tá? O nome elemental significa o espírito divino. El significa Senhor e mental, vibração, mental superior ou mental. Então, os elementais, eles são energias sutis, tá? E a gente tem que sutilizar um pouco também a nossa energia para poder ter um contato mais direto com eles. Elementares, superiores ou filhos do Sol, são os seres cósmicos e o reino angelical, que estão divididos em classes. Nós temos arcanjos, serafins, querubins, tronos, dominações, poderes, virtudes, principados e anjos, que são considerados os 72 nomes de Deus. Inferiores ou filhos da terra, são os seres da natureza, são elementares do fogo, do ar, da água e da terra. O reino humano são seres cósmicos numa experiência terrestre. E aí eu coloco o reino animal. A história nos conta sobre os seres elementares, desde a mais remota antiguidade, os antepassados de toda a humanidade legaram inúmeros relatos a respeito dos mesmos. Nós temos relatos, eles são chamados de pixies no país de Gales, elfos de cabelos dourados nos países escandinavos, Suécia, Dinamarca, Noruega, trolls dos gnomos feios na Dinamarca, Suécia e Alemanha. Então a gente tem os elementares em todos os países do mundo, não é só aqui no Brasil. Então é uma linguagem que todos conhecem. Na Escócia, uma das provas de existência dele, na Escócia, um lugar chamado Fidorn, é um lugar árido, tá, tipo um deserto. Uma moça, eu estou até deixa eu ver o nome dela. Para de filmar, porque está muito ruim, ó. Eileen Page, uma dona de casa, ela ouviu uma voz e um elemental falando com ela, e ela resolveu então fazer uma plantação. E ela conseguiu, tá, neste lugar árido, que ninguém entende, fazer um oásis.
onde dá verdura, legumes, flores, tudo. Como ninguém, hoje não se explica como ela conseguiu num lugar que não tinha condições nenhuma de nascer nada. Então, isso aí já é um exemplo de que dá. Ou seja, ela fez contato com os elementais e fez uma relação com eles e recebia a orientação deles para que a terra pudesse tornar a terra fértil. Anjos ou terras. Nós vamos começar primeiro pelos superiores. Vivem entre o Sol e os planetas. São um veículo para a manifestação do pensamento e vontade divina. São poderosos seres criadores cuja amizade e valor são reconhecidos, com gratidão por todo ser evoluído. Essas hierarquias de seres espirituais, por cujo meio a mente universal se põe em ação, assemelham-se a um exército compondo-se de corpos, divisões, brigadas, regimentos, grupos, cada uma de cada unidade tem a sua individualidade separada, liberdade de ação e responsabilidade ilimitada, cada uma das quais está contida numa individualidade superior. Então, a gente, na palestra de terça-feira, vocês sabem que a gente começou a estudar os anjos, a gente começou a estudar os raios, sabe que cada anjo está ligado a um raio, né? Cada raio tem uma cor, tem o seu... Então, aqui nós temos os anjos, os arcanjos ligados aos raios, os anjos também. Por isso, eles têm uma hierarquia. Seus corpos são naves espaciais, enviam vibrações delicadas e só um homem livre de emanações negativas pode percebê-las e recebê-las. Os anjos dirigem energia aos homens e elementais que dão vida à natureza. Então, são eles que sustentam, tá, através da alegria, esse trabalho que nós fazemos. Nós e os elementais inferiores. Existem categorias de anjos que, dependendo de sua luz e poder, executam o seu trabalho cósmico. Os trabalhos dos arcanjos é algo grandioso e fora de nossa imaginação. Trabalham com galáxias inteiras e o universo. Daí a gente ouviu falar tanto do arcanjo Miguel, ele é um arcanjo que trabalha a nível de galáxia. A legião angélica vai desde o elfo de menor tamanho, até o gigantesco Devas, e são maiores do que o cume mais alto da cordilheira dos Andes. Reino angélico. Um dos objetivos da palestra também eu procurei trazer bastante imagem, fixar novas imagens na mente de vocês. Então, eu vou estar muito rica aqui de imagens. Vocês também, quando eu tiver a leitura, vocês tentam ver a imagem que está por trás também daquilo que está sendo lido. Reino angélico. Esses anjos são considerados como querubins, porque os querubins são aqueles meninos, né? Anjos meninos com o cabelinho todo enrolado. Na igreja, no estilo barroco, eles são bem mostrados. Está falando muito próximo do microfone, viu? Aí, eles emanando energia para a construção da terra. Aí nós temos os 4 arcanjos, regente dos 7 raios. Na hierarquia dos anjos, os elementais são os menores seres. Antes que o homem viesse à terra, os anjos e os elementais a prepararam. Os elementais através da natureza e os anjos com a proteção, energias e alegria. E assim construíram todas as formas, verdadeiros deuses e engenheiros, construtores de forma. A Terra, ainda numa massa de gases de matéria incandescente, radioativa, coube os elementais do fogo executarem o seu trabalho. Na época dos grandes ventos, os elementais do ar zelaram pela evolução desses gases de modo a tornar o ambiente apto a receber formas de vida. Quando esses gases se precipitaram sobre a água, os elementais da água modificaram o aspecto denso desse líquido. Então, iniciou-se a solidificação, surgindo aos poucos os continentes que foram fertilizados pelos elementais da terra. A criação representa um todo inseparável, uma corrente cujos elos não podem ser separados, não podem ser rompidos. Os elementais são os dinamizadores das energias das formas e integram-se aos elementos da natureza.
há uma diferença de elementares para elementares. Elementais são seres sutis, de energia sutil. Elementares são seres formados por nossos pensamentos e sentimentos. São as formas, pensamentos que ficam girando em torno da gente. Por isso que quando a gente está em depressão, a gente fica com aqueles pensamentos menos mais ruins, pensamento não muito bons, vamos falar assim, a gente gira fora do pensamento. Fica difícil de você sair de uma depressão, porque você fica envolvido com aquelas formas de pensamento. Então, o ideal é fazer, inclusive, uma limpeza do ambiente, então a gente vai trabalhar com o elemento o ar, fazer uma limpeza para desmanchar essas formas, porque elas ficam ali, fazendo com que cada vez você vai pensando menos bom, tá? O pior. O elemento terra. Esse elemento e seus dinamizadores trabalham para que a humanidade tenha corpos perfeitos e possa desenvolver suas atividades espirituais a nível cósmico. O elemento terra, ele é responsável pelo nosso corpo físico. Mesmo a gente sabendo que a gente tem um elemental do nosso corpo e que a gente tem os outros elementos também em nosso corpo. Mas ele é o principal responsável pelo nosso corpo físico. No nosso corpo, esse elemento é representado pelos sais minerais e ossos. Toda vez que a gente tiver uma fratura, a gente pode imaginar os elementais da terra consertando essa fratura. Eu tive uma gatinha que caiu do 10º andar. E ela teve fratura de maxilar, fratura de fêmur, fratura de perninha e uma hemorragia interna. Eu trabalhei diretamente com os elementais e com a chama violeta. Eu levava todo dia para a clínica uma pedrinha de violeta e colocava lá na celinha. Ficou numa celinha bem pequenininha para não fazer movimento, porque não tinha como enfaixar a perna, porque foi bacia e foi perna ao mesmo tempo. Então, sabia, tinha que ser a natureza mesmo. E eu trabalhava, eu via os gnominhos. A gente tem que usar a imaginação. Eu vi os gnominhos como se tivesse uma pazinha, como se estivesse cimentando. Ela ficou, você não via que ela teve. Aí depois, como ela teve fratura de maxilar, a comida era colocada, socada lá na goela, porque ela não mexia o maxilar. E ela ficou perfeita. Você só via, quando ela sentava, que a perninha ficava esticada, ela não dobrava assim. E o maxilar, só quando você olhava de baixo para cima, você via que ficou um pouquinho todo. Mas ela adquiriu todas as formas, subia, descia, pulava, fazia tudo. Mas eu trabalhei diretamente com os elementais. Livres da ganância, nos aproximamos dos seres da terra. Trabalhando com a terra, temos gnomo, duende, tríade, elfo, pânfilo, bucanto, curupira, saci, porque esses elementais, que das lendas, como o saci, pererê, aquilo tudo, eles acabam tendo vida, entendeu? Eles acabam sendo criados porque as pessoas veem, então eles acabam fazendo parte dos elementais também. Esses são aqueles elementais brincalhões que assustam, que brincam. E tem aqueles que trabalham diretamente. Dirigente do elemento terra, Virgo Pelé. Aqui eu coloco já alguns elementais da terra. Os mais importantes da terra são os gnomos e os duendes. Nós temos os duendes trabalhando nos vegetais, nos seres, nas árvores, nas folhas, nas florestas. E nós temos os gnomos, como os gnomos do Walt Disney, da Branca de Neve, trabalhando nas minas. A rocha e o cristal para se fazer depende muito dos gnomos, porque o geodo, quando vai nascendo, é eles que fazem aquilo brotar, essa coisa maravilhosa, vocês vão ver depois quando eu colocar as belezas que os elementais da terra fazem. Filhos da terra, esses terão que encarar o desafio de enfrentar os estímulos energéticos do mundo ao redor. É importante revigorar a conexão com a energia do gnomo pessoal, andando descalço no barro ou grama. Passar algum tempo junto às plantas e árvores. Por isso que é muito importante que a gente abraçar uma árvore, a gente conversar com a árvore. Porque as plantas, pelo menos as minhas plantas,
Eu vejo como está o meu ânimo, como eu estou, porque é só olhar para elas que elas são exatamente a minha cara. São ligados ao arcanjo Uriel, o rei do elemento é God, o Elohim é Tranquilitas, e está ligado ao 6º raio, o raio rubi dourado, que é o raio da devoção, da paz. Com os pés descalços, pisando na terra, e ao final da tarde, faça sua invocação aos gnomos voltado para o norte. Invocação aos gnomos. Eu vos saúdo, gnomos, que constituís a representação do elemento terra. Vós que constituís a base e fortaleza da terra, ajudai-me a transformar, a construir todas as estruturas materiais, assim como uma raiz fortifica a árvore frondosa. Gnomos, possuidores dos segredos ocultos, fazei-me perfeito e nobre, digno do vosso auxílio, mestre da terra, eu vos saúdo fraternalmente. Amém. Isso é uma oração para invocar o jogo. Vocês podem invocar como vocês quiserem. Aí tem o exemplo de um gnomo. Eles gostam muito de cogumelos. Aqui é uma foto de São Tomé. Aqui, ó. Aqui, ó. Tem um gnominho. Vocês estão vendo? Aqui, ó. Tem outras coisas aqui, mas esse aqui está aparecendo muito. Quem tem olhos de ver, vai ver. Aqui, ó. O chapeuzinho, a forma como eles aparecem. Aqui também vocês vão ver outro, aqui, ó. Esse está até mais claro. Aqui, ó, com barbinha e tudo. Dá para ver direitinho. Tem mais coisas aí nas fotos, eu estou mostrando as coisas mais gritantes. Lá aqui, né? Vai. Aí. Mais embaixo. Tem em cima também, tem outro em cima. Põe, aqui tem a porção. Estou mostrando esse aqui, não dá para dizer que ninguém está vendo, porque está muito clara a carinha dele ali. Eu tinha até mais claras, fotos mais claras, mas não sei onde foi parar. Aqui que eu tirei aqui não é de São Tomé não, aqui eu tirei da internet, hein? Para vocês fixarem, porque nós vamos fazer a meditação, nós vamos trabalhar com eles. Vocês precisam, isso entre na mente de vocês. Esses são os duendes. Os duendes são diferentes dos gnomos. Os duendes, eles têm aparência mais, a orelha maior, entendeu? Eles não são tão bonitinhos quanto os gnomos. Aqui eles nos cogumelos. Isso aí é feito por eles, né? Nós temos as flores, os campos feitos por eles. Os frutos também são os gnomos da terra que são responsáveis. Esse aqui, desculpa, os doentes. Esse aqui é o gnomo. O gnomo, ele está com a lanterninha porque ele desce para a mina. Aqui nós temos os cristais. A drusa de ametista. Essas pedras são lá de São Tomé. Aqui eu tinha uma foto dessa pedra com um gnominho lá em cima. Aqui tem um rosto. Aqui tem também, mas tem fotos que eu vou deixar que tem olhos de ver, vai ver. Tem outros que eu vou mostrar. Aqui nós temos uma árvore, vocês veem que elas formam uma tríade. Ai, peraí. Volta para ali. Peraí. Essa aí é uma tríade. Essa aqui foi foto tirada da internet. Essa aqui é uma árvore. Só casamento. Gente, com relação a esse aqui, por que eu botei essa foto? Porque foi uma vez, eu não sei quem estava, que foi comigo,
nós fomos a Cachoeira da Albiose, que tem uma cachoeira que é a Fundação Albiose que toma conta lá em São Tomé. E a gente faz uma caminhada um pouco maior. Na volta, nós viemos e as pessoas, né, tudo bem, entrando dentro do ônibus. Quando o ônibus saiu, eu tive uma pessoa que surtou assim, na forma de falar. Porque ela viu exatamente uma moça como essa. Então, quando eu encontrei isso aqui como exemplo de elementais da Terra, eu fiz questão de botar. Só que ela viu que a moça não fazia parte da discussão, porque a moça foi acompanhando o ônibus pelo lado de fora, não entrou. E aí ela ficou apavorada, porque foi a primeira vez que ela viu. E aí foi um sufoco para convencer que ela tinha que continuar, que ela não ia ver mais, porque ela ficou apavorada realmente, de tão nítida e de tão perfeito que ela viu, a ponto de pensar que era uma pessoa da excursão. E se não fosse ela ficar andando, acompanhar o ônibus pelo lado de fora, ela teria até procurado pela pessoa dentro. Então ela realmente ficou, pela primeira vez que ela viu, foi muito impactante para ela. E aí foi exatamente a descrição que ela deu. Não, até ela não tinha criança não, mas a moça foi exatamente essa, com os cabelos compridos direitinho. E aqui tem as fadinhas também, né? Vocês estão vendo ali, né? Falar delas porque eu vou falar quando eu falar do elemento ar. E também com relação às fadas é uma contradição. Tem estudos que diz que a fada faz parte do elemento terra. Mas quando eu coloco tudo que tem asa no elemento ar, então eu vou colocar as fadinhas no ar, tá? Elemento água. Este elemento e os seres que fazem parte dele estão relacionados ao nosso corpo emocional, tendo a função de depurar. No plano físico, são grandes agentes de purificação da atmosfera e principalmente na agricultura. Como que vai funcionar o elemento água? Através da chuva. Quanto mais chover, mais o nosso ar é purificado. Tá? Então, a chuva é sempre benquista. Sua ação qualificadora é demonstrada em enchentes, maremotos, etc. No corpo humano, o elemento líquido representa 80% do seu volume. Livre das fraquezas, através da firmeza, nos aproximamos dos seres da água. Trabalhando com a água temos Ondina, Nereida, Sereia, Naiade na Grécia, Uiara, Mãe d'Água, vários nomes. Dirigentes do elemento água, Netuno e Nunara. Então, toda vez que vocês tiverem que falar com o elemento da terra, vocês vão chamar Virgo Telé, que são os diretores. Pedem licença, entendeu? Esse pode aí. Da água, Netuno e Nunara. Filhos da água. Nestes predomina o intenso envolvimento emocional. Necessitam da proximidade com a água. A imersão total é o ideal, pois fortalece a ondina pessoal, uma vez que a água é sua força equilibradora. São ligados ao arcanjo Gabriel, o rei do elemento é o Nixa, o Elohim Eter, é a harmonia, a água, como a água são as emoções, então a gente está sempre naquele conflito. A gente está harmonizado e a gente entra em conflito. E quanto mais a gente tem esse oposto, a gente cresce. Porque as nossas emoções formam um turbilhão. Estão relacionados ao quarto raio, que é o raio da ascensão, o raio branco, que é o raio da ascensão da pureza. Filhos da água. Nestes predomina um intenso movimento emocional. Necessito da proximidade com a água. A imersão total é o ideal, pois fortalece a ondina pessoal, uma vez que a água é sua força equilibradora. São ligados ao arcanjo Gabriel, o rei do elemento. Estou repetindo, né? É porque eu aprendi uma técnica e acabou ficando essa imagem, essa foto ficou sem foto, né? Essa invocação deverá ser feita com os pés descalços em direção ao oeste e próximo de uma água corrente ou com uma vasilha de água fresca e cristalina. Invocação às ondinas. Eu vos saúdo, ondinas, que constituís a representação do elemento água. Concedei pureza da minha alma como elemento mais precioso da minha vida e do meu organismo. Fazei-me pleno de sua criação fecunda e dai-me sempre intuição de forma nobre e correta. Mestres da água, eu vos saúdo fraternalmente. Amém.
Aqui são cachoeiras lá de São Tomé. Vocês também, se olharem, aqui, por exemplo, ó, vocês vão ver. Bom, aqui eu associo o elemento da cachoeira à Nossa Senhora, tá? Então, como eu associo, eles podem tomar muito a forma do que você tem, do arquétipo que você tem. Então, quando eu tenho esse arquétipo, eu acredito que ela tenha aparecido aqui, ó, nessa excursão, como Nossa Senhora. Se vocês olharem, vocês vão ver aqui, ó. Vocês estão vendo? Porque, para mim, eu associo, tá? Então, ela apareceu como a forma do pensamento das pessoas que estavam, que pensam a forma protetora também. A água está associada à mãe, né? É o arquétipo. Essa aqui? Aqui? Ah, aqui. Aqui também tem. Aqui também dá para ver. Aqui, ó. Eu estou aqui, ó. Pela primeira vez eu sempre usei por biquíni. Foi a primeira vez que eu botei maiô. Entendeu? Eu acho que foi por isso que ela apareceu. Vai para mim, vai terceiro. Aqui foi uma outra excursão também que ela apareceu. Aqui, ó. Tá vendo? Essa aqui tá vendo melhor, né? Foi uma segunda vez. Agora eu vou apresentar fotos da mesma cachoeira, onde não aparece nada, tá? Para vocês não pensarem que... Ó, a mesma cachoeira. O lugar que ela apareceu foi aqui, ó. A mesma cachoeira. O lugar que ela apareceu foi aqui. Se você for olhar a água, você vai ver que os cristais da água eles formam várias formas. Outra vez a cachoeira. Aqui foi uma cachoeira que a gente foi nesse último passeio, a Cachoeira de Antares, que é um lugar lindo. Essas aqui, quem tem olhos, vai descobrir um monte de coisa, tá? Vocês têm que treinar, olhar para ver. Essa aqui, ó. Esse meio é namorando. Tem também. Ali embaixo. Bom, aqui são as imagens que eu tirei da internet para vocês fixarem melhor, tá? São os pitões, sereia, godinas. Bom, aqui a foto, a pessoa da foto está inclusive aqui. Contar essa história aí. Pode contar essa história. Pois é, eu vou até pedir a dona da foto que conte a história. Pode contar. Levanta a pessoa. Participei dessa aí. Olha só, foi a quarta vez que eu estive. Não, eu acho que estava junto. A quarta vez que eu estive em São Tomé, né? Muita honra. E aí minha filha estava atrás de mim e focalizei, tirei a foto. Tanto é que as pessoas que estavam surpresas com a foto e querendo ver, já não percebiam mais, porque essas folhinhas, elas ficaram num lugar estratégico. Entendeu? E a impressão que me deu, né?
E nós E quando prosseguimos, ela tirou, já não tinha já mais não nada. tinha mais nada. Foi isso. Quiseram ver só ela que viu. Exatamente. E o restante viu só na foto, porque em seguida ela que viu. Quiseram ver, Não, já não tinha Será mais. que ela não vai ser exata? Volta pra dentro. Não parecia? Peraí, estou pensando errado. Isso, lá. Deu uma cara direitinho. E o caminho. E ela estava, na cabeça dela, ela estava pensando numa cura. Né? Então, o formato que apareceu tem tudo a ver, entendeu? Não podia aparecer como Ondina, não. Tinha que ser algo mais. Tinha que ser uma extraterrestre mesmo. Entendeu? Porque ela queria uma cura, então essa cura dependia de uma ação fora. Não. Estão puxando. Por isso que na Marinha o principal rebocador chama as tritão, que reboca e puxa. Então, olha só, se vocês veem que isso aqui que eu estou falando já é conhecido, na Marinha a gente já tem, o rebocador chama-se tritão. Tudo derivado de outras coisas que já são existentes. Esse nós não temos na Marinha. Vamos para o elemento fogo. Elemento fogo. Esse elemento e todos os seres que habitam mesmo representam a maior força possível, uma vez que são a expressão do próprio fogo sagrado, de onde provém as várias chamas atuantes dos universos. A ação qualificadora desse elemento provém das atividades vulcânicas e grandes queimadas. O corpo humano, esse elemento funciona através da temperatura, expressões emotivas e psíquicas. Dominando as paixões, o ser humano aproxima-se desses seres. Trabalhando com fogo temos salamandra, Dijame, que é como conhecido na Sibéria, Usha na Índia, Botatá, etc. Dirigentes do elemento fogo, Hélios e Vestes, que fazem parte da força criadora da nossa galáxia. Tá? Agnes, os nossos deuses. Filhos do Sol. Por trás da escrita vocês têm um elemento fogo. As pessoas do fogo necessitam de muito sol e atividades vigorosas para realimentar seus veículos. Necessitam passar bastante tempo ao ar livre. Os lugares onde o sol brilha com força e intensidade são essenciais à sua saúde e ligação com a salamandra pessoal, bem como os demais elementos. São ligados ao arcanjo Miguel, o rei do elemento é Digi, o Elohim é Hércules, o que abre portas, e o primeiro raio, o raio da vontade, do poder, que é o raio azul. A invocação para o elemento fogo deverá ser feita nas primeiras luzes do sol ou com a chama de uma vela voltada para o leste, pois o elemento fogo deve estar presente. Invocação às salamandras. Eu vos saúdo, salamandras, que constituís a representação do elemento fogo. Peço que com vosso trabalho forneçais a mim poder de resolver tudo, de acordo com a vossa vontade, alimentando meu fogo interno, aumentando minha chama trina do coração e assim formar um novo universo. Mestres do fogo, eu vos saúdo fraternalmente. Amém. Bom, agora nós vamos passar para as pupilas já de São Tomé. Aqui vocês vão ver o mestre, tá? Ele saiu, essas fotos, vocês vão ficar vendo que estão no mesmo dia, né? Foi crescendo. Primeiro foi essa, depois essa, até que ele ficou visível. Aqui, saindo como se estivesse saindo da fogueira. Todos estão vendo? Um cetro na mão, assim. Exatamente. Está com o cajado na mão. Ó. Essas fotos foram tiradas no ano passado. Aqui ainda está melhor, olha. Ó, ele foi se formando. Aqui. Tá vendo? Ele foi se formando, ó. Existem várias coisas. O raio azul, então, eu não sei quem é que estava lá quando teve um cachorro, que foi tirar foto do cachorro, o cachorro, né, a Nara. O cachorro estava com uma luz azul, quer dizer, era o guardião mesmo da gente ali. Ele que estava levando
O azul, que é azul, a cor da proteção. São várias E coisas. também tinha um tubo de luz azul. E Não na- sei se você tem. Eu acho que eu tenho, acho que eu trouxe também para mostrar. E aqui, olha, vamos tirar para você ver a energia que uma fogueira faz. Essas marcas. Foram tirar foto ali, ó, das pessoas em volta da fogueira. E olha só, as pessoas em volta, olha como é que saiu. Tudo saiu como energia. Olha que lindo aqui. A salamandra aqui com o carinho. Olha como é que as pessoas saem com energia. Olha o campo em volta da fogueira, como vai propagando. Aqui tem uma língua de salamandra linda. Ó. E aqui também, ó. Foi uma foto tirada numa lua minguante, portanto não havia lua no céu. E nós temos aqui uma lua sextavada, né? Como se fosse uma lua cheia, mas sextavada. E temos uma série de bolinhas, estão vendo? Das minhas pesquisas para a palestra, uma das formas que a salamandra pode tomar é forma de bola. Aí eu entendi as fotos que vem depois, tá? Então aqui já eram as salamandras fazendo o seu trabalho, porque nessa fogueira a gente trabalha uma limpeza. Aqui vocês têm, na seguinte, o azul, aqui até inclusive quem está aqui é o Sérgio. Esse aqui é o Sérgio, aqui é a luz azul. Mas aí onde está esse azul, não é onde estava o cachorro? Não, o cachorro estava aqui para frente, perto das frutas. E estava deitado. Onde estava o cachorro também apareceu. Também apareceu azul. Aqui as bolas, essas bolas. Aqui tem outro. Olha as bolas de novo nas bandejas de fruta, porque as frutas também são energizadas. Isso aqui é uma resposta para mim, porque a gente usa, depois a gente come as frutas. Então é uma forma de que as salamandras, geralmente, todo mundo diz que as frutas que fazem parte do bolo ficam com um sabor diferente. Realmente fica uma delícia. As frutas a gente come. E aqui está vendo por que elas ficam diferentes, porque elas são energizadas através das salamandras. Aqui é tirado da internet, uma salamandra. Aqui também quando ela pode aparecer, que é mais ou menos, e ali você apareceu como, vamos dizer, um dos diretores, do Digim, né, que é o príncipe das salamandras. Mas pode aparecer, pode sair da fogueira dessa forma. Bom, vamos agora entrar no elemento ar. Elemento ar. Esse elemento e seus dinamizadores são de extrema importância para a manutenção da vida no plano físico. Sem o ar, o ser humano não pode sobreviver. A atividade benéfica dos seres do ar é sentida na brisa, no impulso dos barcos, navios e aviões. Sua atividade qualificadora está nos furacões, ciclones e tempestades. No corpo do homem, o ar está na respiração, no alento divino. Com a constância, o homem aproxima-se dos seres do ar. Trabalhando com ar temos Silfo, Sífide, Íris, chamada na Grécia, Indra na Índia, Boreia na Grécia e as vagas. Dirigentes do elemento ar, Thor e Ares. Aqui nós temos no Walt Disney a famosa fada Sininho, né? Então eu botei bastante a Sininho aqui. O Walt Disney foi o maior místico. Ele tinha uma visão muito à frente da época. Filhos do ar. Nestes predominam a ordem mental e o envolvimento social. Para carregar o elemento primordial e fortalecer o círculo pessoal, precisam de ar puro e eletricamente carregado. Topos de montanha, locais afastados da umidade, onde o ar é seco e vivificante. É muito bom para reconectá-los. São ligados ao arcanjo Rafael, o rei do elemento é Paralda, o Elohim é Vista, o que protege o segredo. São ligados diretamente ao quinto raio, raio verde da cura. Esta invocação deverá ser feita às primeiras horas da manhã e de preferência caminhando com os pés descalços, em lugar tranquilo,
Portanto, o incenso do aroma que você preferir, ou do seu anjo da guarda, voltado para o sul. Porque no sul é que fica, pelos meus estudos, a estação, eu sou Rosa Cruz, então é o ritual onde fica o capelão que faz a invocação. Então essa invocação é o elemento ar que leva para o ar, é que leva aonde tem que chegar, ele que faz o transporte. Tá? Então, por isso, voltado para o sul. O incenso é o representante do elemento ar. Não é o ar, mas ele representa o elemento ar por causa do cheiro. Quando a gente trabalha com o elemento ar, a gente trabalha também com a aromaterapia. Eu vos saúdo, Silvos, que constituís a representação do ar e dos ventos, portadores das mensagens para toda a terra. Eu deposito em vós a minha confiança. Os meus pensamentos são sempre positivos, voltados para amor de todas as coisas existentes. Fazei de mim a imagem do esplendor da luz. Fazei deste pensamento meu milagre. Mestre do ar, eu vos saúdo fraternalmente. Amém. Então, já falei dos elementos, já fiz a invocação aos 4 elementos. Já é uma preparação para a nossa meditação. Aqui nós temos o elemento ar. Também com relação a isso, não sei quem estava em São Tomé, nós tivemos uma vez, nós fomos meditar lá na pedra de São Tomé, e no céu apareceram umas letras. Todo mundo, a gente veio de copiar as letras, nós resolvemos bater foto. Todo mundo bateu foto, mas não saiu em máquina nenhuma. Quem viu, viu. Quem não viu, viu sim. Entendeu? Não saiu em nenhuma máquina. E todo mundo viu as letras. Aqui fez o formato de coração. Aqui nós temos um sulfite. Um sulfo. Aqui, ó. Aqui, ó, o formato. Como se tivesse uma pessoa dormindo. Aqui nós temos o elemento ar. Eles usam muito cavalo Pégaso. Também um símbolo do ar. Aqui o redemoinho de vento. Ó, o rosto, os braços. O sopro da vida, há controvérsia. Tem pessoas que falam que o sopro da vida é o elemento fogo, tem pessoas que falam que o sopro da vida é o elemento ar. Eu falo que o sopro da vida é o elemento ar, porque a criança, ela vive quando ela respira. Aqui são as fadas. A vibração desses seres, talvez, é tão grande, e dos anjos é tão grande, por isso que a gente diz que eles têm asas. Na verdade, eles não têm asas. Eles aparecem asas para a vibração da energia. Exatamente. A expansão da aura deles que dá a ideia de asas. A evolução desses seres, como eles evoluem. A escalada da evolução parte dos pequenos elementais da Terra, seguindo até os dirigentes de grandes extensões e compreensão, chamados Devas e Elohims. Eu não vou entrar em detalhe nesses daqui, porque o meu objetivo mais são os elementais de fogo, terra, ar e água. Então, isso aqui eu só vou citar. O Elohim são os dirigentes do reino, ponto alto da hierarquia elemental. Trabalham junto aos mestres, ascensionados e arcanjos. São doadores do modelo divino para a formação dos espaços materiais. Deva, palavra sânscrita que significa ser brilhante. São encarregados da dinamização de grandes áreas, como mares, florestas, cadeias de montanhas, grandes árvores, tendo ao seu encargo a instrução de seres menores no trabalho da natureza. Eles que comandam e recebem também, dão ordens aos elementais. Veladores silenciosos. Esses seres cuidam da proteção energética de planetas, sistemas, universos, galáxias, países, estados, cidades, municípios e casas. As nossas casas
são resguardadas por uma velatura silenciosa. A Isis, que trabalha com a chama violeta lá em Niterói, ela pode depois falar melhor para vocês dessas veladeiras silenciosas das nossas casas. São encarregadas também da recepção dos apelos dos seres humanos, energizando-os e elevando-os ao Pai, recolocando-os qualificados e atendidos diretamente ao alcance da humanidade. Então, quando a harmonia da nossa casa está abalada, a gente pode pedir a veladora silenciosa, quando tem uma briga, quando tem muita discussão, a gente pode pedir as veladoras silenciosas de cada casa, ou se fosse um anjo da guarda de cada casa, que ajude a gente a estabelecer aquela harmonia. Eu botei aí a foto do boneco, porque o boneco é aquele que é a força e o poder. Eu posso, eu quero. Bom, agora nós vamos entrar num ponto em que existem várias controvérsias e que eu acho de suma importância, principalmente quem trabalha para a cura. Quem trabalha com cura, o elemental do corpo é muito importante, porque a cura só é estabelecida através do elemental do corpo. Ele que a gente tem que cuidar. E também, quando ele está enfraquecido, é que nós enfraquecemos. Então, a gente tem que se reportar a ele. Elemental do corpo. Trabalhando sobre a orientação do Cristo pessoal e da presença do Eu Sou, o elemental do corpo trabalha 24 horas, mesmo quando estamos dormindo. 24 horas por dia, empregando ciclos dos 4 elementos para fazer a manifestação do seu plano da matéria, ao maior de todas as perfeições registradas pelo indivíduo no plano do espírito. Então, o elemental do corpo, ele vai ser, é como se fosse um elemental, ele vai agregar, tá? Fogo, terra, ar e água. Mas ele é o elemental do corpo. Ele pode aparecer em forma de anjo. Depois, na meditação, vocês vão tentar encontrar o elemental do corpo de vocês. Tá? Vamos ver se eles aparecem para vocês. Ele trabalha 24 horas e é ele o responsável pela nossa doença ou pela nossa saúde. Ele está diretamente ligado ao nosso Cristo interno. Muitas pessoas dizem que ele é o nosso Cristo interno, mas aí eu acho que já é, entendeu? O nosso Cristo interno é o nosso Cristo eterno, é a parte divina. Como somos todos um, inocente puro, habilidoso e inteligente, o elemental do corpo tem aproximadamente 1 metro de altura e é quase que uma réplica perfeita do seu mestre. Algumas vezes, uma caricatura do humano. Depende das formas de pensamento, depende dos pensamentos que a gente tem. Então, ele vai tomar forma se ele está muito zangado, porque ele está debilitado com as formas de pensamentos do dono que aquele corpo tem, logicamente ele vai aparecer de uma forma menos bonita, tá? Época do seu mestre. Algumas vezes uma caricatura do humano, outras vezes do divino, mas sempre uma imitação do seu temperamento e desígnios. Quer o homem decrete estou bem ou estou doente, sinto-me bem ou sinto-me mal, o elemental do corpo é o gênio que aparece para tornar realidade o seu desejo. O karma do homem é a sua única limitação. Então, ele está ali para obedecer ao nosso comando. Então, se a gente disser eu estou doente, a gente vai ficar doente. Se você disser eu estou bem, eu estou com saúde, você vai ter saúde. Então, ele obedece. Essas pessoas que vivem dizendo, estou sempre mal, se perguntam, como é que você vai? Muito mal. Como é que você vai? Muito mal. Um dia ela vai ficar realmente muito mal e vai trabalhando para que aquilo que ela fala aconteça. Vai formando agora o pensamento e ele vai construindo daquela forma. O elemental do corpo é o companheiro que as crianças veem frequentemente e que os pais acabam por aceitar como parte do seu mundo de faz de conta. Vestido de acordo com a consciência do indivíduo, esse ajudante invisível coloca a veste que mais se assemelha no momento pela corrente de vida ou numa que tenha sido destacada no passado. Às vezes também aparece com vestes do passado, de outras encarnações. Quer o homem reconheça ou não a existência do elemental do corpo,
e a sua responsabilidade para lidar com ele, o elemental recebe as ordens dele e age de acordo com a vontade dele. Todos os pensamentos e sentimentos do homem são transferidos eletronicamente para ele, e ele manifesta-o automaticamente dentro das células e do tempo do corpo. Então, a importância de termos pensamentos positivos. Logicamente, a gente sabe que é impossível. A gente está sempre cercada, numa hora de raiva, numa hora qualquer, vocês vão ter um pensamento negativo. Mas, em seguida, vocês coloquem um pensamento positivo para anular aquilo. Porque água mole em pedra dura, tanto bate até que for. O elemental vai executar a ordem recebida. Mais dia ou menos dia, é só o tempo dele formar nova estrutura. E vai ocasionar isso. Assim, o homem assiduamente provoca suas enfermidades ao fazer primeiro com que o seu elemental fique doente. Ele primeiro adoece. Aí, vocês usarem ideologia, qualquer outra ciência, vai dizer que primeiro a doença aparece no corpo emocional, na aura, para depois, porque dentro da nossa aura está lá o nosso elemental. Tá? Ele treina o seu servo a pensar negativamente e a sentir negativamente, e o seu servo obedece. As dúvidas e os medos paralisam completamente o elemental do corpo. Uma atitude positiva em relação à vida liberta para estabelecer a saúde do homem e o bem-estar. Nós temos muitos casos, a gente, normalmente todo mundo conhece, pessoas que têm câncer e que ficam curadas. Vocês vão observar, ou começam a observar a partir de hoje, que as pessoas que ficam curadas são aquelas pessoas que aceitam a doença, tá? e arranjam uma forma de viver com ela. Não ficam chorando nem achando que elas vão sofrer muito. Elas passam a ver a vida e aproveitar mais a vida, o tempo que elas têm. E isso estabelece a cura. Por quê? Porque elas mudam o pensamento, elas vão consertar o elemental do corpo. Elas vão fazer com que ele queira viver, vão fazer com que ele tenha alegria, vão fazer com que ele queira reconstruir o formato. E aí as coisas mudam. Qualquer cura só se estabelece através do elemental do corpo. Assim como as sílfides, as salamandras, os gnomos, as ondinas, são vergados pelo eflúvio planetário, da mesma forma, os elementais do corpo ficam severamente incapacitados pela consciência das massas. Prevenir é a melhor cura e a mais segura. Cabendo ao homem fazer invocações diárias ao Cristo pessoal para a liberdade e a proteção do elemental do corpo, de toda interferência estranha e de tudo que não é luz. Para poder fazer essa limpeza do elemental do corpo, a gratidão, vocês vão depois, quem quiser, eu trouxe decretos para ajudar isso aí. São decretos. Qual a diferença da oração com o decreto? Na oração, você está colocando fora de você o que você quer. Quando você está fazendo o decreto, você está assumindo o comando, então você está decretando, você está usando a sua parte divina de fazer. Tá? Então o decreto, vamos dizer assim, eu acho mais rápido de ser atendido, entendeu? Isso aí vai de cada um, mas eu acho mais forte porque você está usando a sua centelha divina. É uma forma de você falar diretamente, eu quero, tá? Eu acho que quando a gente diz eu quero, eu faço, eu posso, é muito mais forte do que você pedir que levem, entendeu? Para pedir ajuda. Então, a fonte de energia que o elemental do corpo usa ao prestar serviço ao corpo físico é a própria chama do coração e as emanações de luz dos chakras. Se esses centros, que são para a distribuição de energia do coração para os 4 corpos inferiores, estiverem recobertos de energias negativas, o elemental do corpo fica impossibilitado de agir para manifestar a perfeição no plano físico. Por isso é que quando você quer tratar de uma doença, você vai usar a anestesia para verificar os chakras humanos, quando eles estão trabalhando, porque depende deles para você trabalhar. Então, tudo parte do elemental do corpo.
Quanto mais luz o indivíduo tiver trazido à manifestação no campo de esqueci, ali. No reiki também, onde que a gente aplica a energia reikiana? Através dos chakras. Tudo é feito através dos chakras. Porque alimentando os chakras, a gente está alimentando o elemental do corpo. O reiki é o quê? Luz. Então a gente está enviando luz para o elemental do corpo. Quanto mais luz o indivíduo tiver trazido à manifestação no campo de força do ser, aqui embaixo, mais luz o elemental do corpo terá para trabalhar. Enquanto ele cuida da chama que está no altar do templo do corpo. Qual é a chama que está no altar do nosso templo? É a nossa centelha divina, é a nossa chama trina, ou o nosso Cristo interno, ou a nossa criança interior. Essas definições, elas se misturam. No reino etérico, sobre a Nova Zelândia, encontra-se o maravilhoso centro de estudos do reino elemental, ligado diretamente ao reino da natureza. Aqui é uma das imagens que a internet traz como vista, como se fosse o elemental do corpo. Mas ele pode aparecer de outras formas, tá? A luz é sempre quanto maior a aura, mais sensação de asa a gente tem. Aí você tem a impressão de que aqui, ó, são asas. Mas ele pode aparecer nesse formato aqui também. Ele pode se manifestar de várias formas. Bom, eu trouxe esses decretos, eu trouxe por escrito. Vocês podem pegar para levar, vocês podem trabalhar. Libertação para o reino elemental. Então,